Fala, Dev, seja muito bem-vindo a mais uma aula. Vamos dar seguimento aqui com a nossa série de vídeos. Na aula anterior, a gente aprendeu ali sobre os tipos de variáveis, o que é uma variável, como a gente cria a variável, como a gente exibe o tipo da variável e principalmente ali a rodar esse script dentro do nosso VS Code. Agora a gente vai estar trabalhando mais com operadores matemáticos. Vamos criar aqui um novo arquivo, aula 03.py, ok? Peço que você faça essa divisão também, que vai ficar muito mais simples de você entender. Então, eu vou criar aqui uma variável primeiro, um comentário. Lembrando, comentários, eles são designados de algumas formas aqui, tanto por hashtag, quanto colocando 3 aspas simples de início e 3 aspas simples no final. Isso daqui é um tipo de comentário que a gente consegue fazer quebra de linha. Esse daqui é um tipo de comentário de uma única linha, então se por acaso eu colocar qualquer coisa, pular uma linha e colocar qualquer coisa, ele não vai entender. E o que são os comentários aqui dentro? Comentário nada mais é do que mensagens que a gente deixa no código na qual o compilador, o Python, não vai entender, não vai colocar isso daqui como uma parte do código. Então eu posso colocar literalmente qualquer coisa que ele não vai me dar nenhum erro, porque ele vai entender que são comentários que um programador, uma pessoa colocou lá para documentar o código, ok? Então a gente utiliza hashtag ou utiliza esse carinha aqui, ó. Eu gosto de utilizar mais esse daqui no começo do código, que é mais para a gente documentar aqui. Então vamos lá. Vamos colocar aqui, ó, operadores matemáticos. E o que seriam os operadores matemáticos? Tal como você aprendeu aí no ensino básico, ou no ensino médio mesmo, no ensino fundamental, operadores matemáticos nada mais é do que operações de cálculo que a gente faz utilizando números, tudo mais, para a gente ter valores ali. Aqui dentro da programação isso não é diferente, isso é amplamente utilizado, constantemente utilizado, e é inevitável que você não aprenda isso daqui para você se desenvolver. Então, é muito importante para que você não pule essa etapa desse módulo aqui. Então, operadores matemáticos, quais são e por que a gente utiliza, como a gente utiliza cada um deles. Eu deixei uma tabela aqui, ó, já pronta para gente, para ficar mais rápido essa aula aqui. E a gente partir aqui para a parte da prática. A princípio, a gente tem as operações, as principais, as mais básicas, que são operações de mais, menos, vezes, multiplicação, operações de divisão, operação para saber a divisão inteira, que no caso ele vai fazer o arredondamento dos valores, vai saber o resto da divisão, que é o porcentagem, vai saber até a potência desse valor ali, um número elevado a tal, como que fica a potência dele. Nós temos também operadores para comparar valores, que são esses caras aqui dentro. Então, a gente tem valores, expressões aqui que a gente faz para comparar, como por exemplo, 2 igual. Esses 2 igual, a gente está comparando um valor com o outro. Então, vamos supor que eu tenho duas variáveis que armazenam algum valor ali inteiro. Se eu colocar ali, por exemplo, se esse valor é igual a outro, isso significa que eu estou fazendo uma comparação. Eles sempre vão me retornar o booleano. Lembra do booleano na aula passada? Enfim, ele sempre vai me retornar um verdadeiro ou falso. É como se o terminal, o compilador, o Python estivesse entregando para o desenvolvedor, no caso você, falando assim, ó, você me perguntou se esses valores são iguais. Então, sim, amigo, esses valores são iguais. Se caso não fosse igual, ele ia me retornar um não, um falso. Não, amigo, esses caras aqui são diferentes, ok? Então, perfeito. E os demais aqui é a mesma coisa. Comparar a diferença, que eu coloco, em vez de ser igual, é uma exclamação igual, para saber o maior que um valor é esse, menor que esse valor, maior ou igual, ou menor que igual, é esse cara aqui. Mas lembrando, é importante a gente saber que o retorno dela sempre vai ser um booleano, um true ou false. Por fim, não menos importante, nós temos operadores para combinar expressões booleanas. Essa é uma etapa um pouquinho mais avançada, garanto que você vai utilizar ela muito também. São os operadores AND, NOT ou OR. Então aqui eu estou fazendo uma combinação. Então a gente vai ver um pouco mais a fundo, mas explicando mais na básica. Vamos supor que essa variável é maior que essa, mas eu também quero comparar para ver se essa variável é maior que essa daqui também. Por fim, ele vai me retornar e ele tem que respeitar, ok? Então a gente vai ver mais na prática depois aqui dentro dessa aula aqui, ok? Então vamos partir aqui para as operações básicas. Eu vou até copiar esse cara aqui, vou minimizar esses 3, vou colocar aqui, operações básicas. Vamos partir aqui para as operações básicas, ok? Vamos pegar aqui um código de exemplo. Eu vou criar duas variáveis, uma variável aqui vai se chamar idade Marcos, ok? Eu vou nomear ela como 10, idade Lucas. Vou nomear ela, vou atribuir aqui o valor dela a 3, ok? Bom, fazendo isso daqui, eu tenho duas variáveis do tipo inteiro, correto? Lembrando da aula passada, do tipo inteiro. E aqui eu vou exibir, eu vou colocar um print aqui, ó, print. E eu vou começar a fazer as operações matemáticas aqui, ó. Idade Marcos mais idade Lucas, ok? Vou copiar esse cara aqui diversas vezes e aqui eu vou colocar
as nossas expressões matemáticas. Vezes, ok, dividido duas vezes. Vou pegar o resto da divisão desse cara, porcentagem, e eu quero saber agora a potência, ok? Bom, posso executar, vou limpar meu terminal aqui, Python, aula 3. Eu só começo a digitar aqui, dou um tab, ele já auto-preenche aqui para nós. Bom, perfeito, o que ele trouxe para nós aqui, ó? 10 mais 13 é igual, 10 mais 3 é igual a 13. 10 menos 3 é igual a 7. 10 vezes 3 é igual a 30. 10 dividido para 3 é igual a 3.3333. 3, eu quero pegar agora a divisão arredondada, ou seja, divisão inteira. Então eu coloco 2 aqui, duas porcentagens, e ele vai me trazer sem esse número quebrado. Ou seja, aqui ele me retornou um float, percebe? Que ele está me retornando um float aqui. Então, é uma variável do tipo float. Se eu der um type nessa operação, possivelmente ele vai me retornar um float, ok? E aqui ele vai me retornar qual que é o resto da divisão. Então, se eu dividir 10 por 3, ele vai me retornar 1. E o mesmo aqui da potência, ok? Essas são as operações básicas. Essa é o tipo de operação que a gente vai amplamente utilizar, ok? Então, agora a gente vai partir para a próxima. A próxima aqui são os operadores lógicos. Esses operadores aqui são muito utilizados, muito úteis mesmo, principalmente em condicionais, quando a gente começar a adentrar mais em ifs, elses ou coisas semelhantes assim. Vou copiar esse cara aqui, vou colar, e aqui a gente vai só fazer igual, porcentagem igual, maior, menor, maior ou igual, menor ou igual. Por fim, eu acho que são só esses. Maior ou igual, menor ou igual. Vou remover esse cara aqui, coloquei a mais. Bom, ok. Em vez disso, daqui eu vou colocar 10 e 20 aqui pra gente ver, exemplificar melhor. Okay? Esses caras aqui eu vou comentar, ó. Eu posso, aqui no VS Code, existe um atalho que eu aperto a roletinha do mouse, aqui, dou um Ctrl que ele vai comentar, porque eu não quero exibir essas informações no meu terminal. Vamos rodar novamente nosso script. E ok, percebe que ele só me retornou true ou false, entendeu? Ele só está me retornando verdadeiro ou falso, ele não está me retornando um valor. Por quê? Porque isso daqui é a fim de comparação. Eu estou jogando isso daqui para dentro do nosso compilador Python, e o nosso compilador Python só está me retornando sim ou não. Então eu só estou perguntando para ele, ó Python, a idade do Marcos é igual à idade do Lucas? Não, porque a idade do Marcos é 10 e a idade do Lucas é 20. E ele tá me retornando um falso. Então ele falou assim, pô, não é igual, Matheus, não é igual mesmo. E aí eu tô falando, a idade do Marcos é diferente da idade do Lucas? E aí o Python me retornou, sim, sim, é diferente, vai lá. E ele me retornou um true. A mesma coisa pros demais aqui, ok? Então, esses são os operadores a fins de comparação de valores. Ele sempre vai me retornar um true ou false, ok? E por fim, a gente vai trabalhar agora com os operadores lógicos. Esses operadores lógicos aqui eu confesso que são os operadores mais usados, são os que eu mais uso aqui para fazer expressões e combinações de valores aqui também. Então vou colocar aqui, a mesma coisa que a gente fez, vou comentar. Coloquei aqui, ok. Então vou fazer o mesmo esquema que eu fiz aqui, copiar, vou colar, ok. Bom, nesse caso aqui, o que eu vou fazer para exemplificar melhor? Eu vou colocar aqui uma variável isTrue e a outra variável eu vou chamar de isFalse, ok? E aqui eu vou atribuir um booleano, true, e a outra vai ser false, ok? Tá. True, vou alterar aqui esse valor, isFalse, okay. Vou alterar para todo mundo aqui agora. Bom, ok, o que a gente tem aqui? Eu vou remover, que eu só tenho 3 operadores, e eu vou colocar aqui, e, and, or, e o not. Ok, eu vou true, deixa eu ver o que ele está me dando false. Ok, esse cara aqui, esse false. Vou limpar, vamos executar novamente, e o que ele me retornou aqui? O que eu estou fazendo, na verdade? Eu só estou comparando valores. Quando eu estou fazendo uma comparação de valores, ele sempre vai me retornar um true ou false também. E o que isso daqui significa? Significa que eu estou fazendo uma comparação. Essa variável aqui e essa variável aqui são verdadeiras? Se elas são verdadeiras, ele vai me retornar um true. Só que aqui eu estou falando para ele, eu estou dando uma condição para o Python de que eu só vou deixar passar, ele só vai me retornar um verdadeiro, caso as duas operações, as duas variáveis sejam verdadeiras.
E quando eu falo que elas sejam verdadeiras, eu não estou falando exclusivamente que elas precisam ser booleanas, de true ou false. Eu poderia ter uma variável de algum valor aqui. Se por acaso essa variável conter algum valor dentro dela, se por acaso a string não estiver vazia, se por acaso o inteiro não for um valor nulo ou não for um valor zero igual a zero, ela vai me retornar um verdadeiro, porque é uma variável que contém algum valor. A gente vai explorar um pouco mais aqui, você vai ver. Para exemplificar, eu deixei assim mesmo. E aqui eu estou falando, ó, esse valor ou esse valor aqui é verdadeiro, um desses caras aqui, eles são verdadeiros. Se por acaso um desses caras aqui for verdadeiro, me retorna um true. E aí ele me retornou um verdadeiro aqui, que é um true. E aqui eu só estou negando. Eu estou falando assim, ó, esse cara aqui, ele é falso? Só falando isso aqui, só perguntando para ele, ó, not is false. Esse cara aqui é false? Se caso ele for false, ele vai me retornar um true. Se eu colocar aqui o true, você vai ver que ele vai me retornar um false. Por quê? Porque esse cara aqui ele é verdadeiro, eu não estou negando ele, ok? E agora, vamos partir aqui, ó. Idade é igual, vou dar um exemplo aqui utilizando operações com variáveis reais. Tem carteira, vou colocar aqui, tem carteira, e eu vou colocar um true. Ok, e aqui eu vou colocar uma condição, vou somar todo o restante que a gente aprendeu ali, ó. Print, idade, vou colocar aqui, se a idade for maior ou igual a 18, ok? Ele precisa ser maior de 18 e possuir carteira. E tem carteira. Então, o que eu estou falando aqui para ele? Ó, eu estou falando, ó, Python, verifica se essa idade aqui é maior ou igual a 18. Mas eu também quero saber se tem carteira, se ele tem carteira ou não. Já que tem carteira é um true, provavelmente ele vai me retornar um true aqui. Ok, ele me retornou. Vou comentar aqui para ficar mais fácil a gente ver. Ele me retornou um true. Se por acaso tem carteira for false, ele vai me retornar um false. Se por acaso a idade do cara for 17, menor do que 18, mais carteira for true, percebe que ele vai me retornar um false também. Porque eu estou falando que os dois precisam ser valores, expressões verdadeiros. Os dois precisam me retornar um true, para mim retornar um true geral para todo mundo ali, ok? Então espero que ficou claro para ti aqui. Por fim, agora a gente vai ter um micro desafio. Como que é esse desafio aqui? Eu vou colocar aqui, ó, o que a gente vai fazer nesse desafio aqui. Vou colocar aqui. Tá. O desafio é o seguinte. Você vai criar aqui um script, a gente vai criar um script junto, mas eu quero que você pense nessa lógica aqui, que é o quê? Criar duas variáveis, nota 1 e nota 2. A gente vai calcular a média dessas variáveis. E vamos usar esses operadores relacionais e lógicos para a gente verificar se esse aluno aqui ele foi aprovado ou não foi. Coisa básica, você já aprendeu a fazer e eu quero que você bata a cabeça aí comigo. Então, qual que é a lógica? Qual que é o conceito aqui pra gente? Ele só vai ser aprovado se por acaso a média for maior ou igual a 7 e a presença for maior ou igual a 75%, ok? Então, eu quero que você faça o seguinte, pausa o vídeo aqui agora, pausa com a minha cara aqui agora, e eu quero que você tente fazer esse script aqui. Seja ele como for, não precisa ser o script mais lindo do mundo, só precisa resolver esse problema pra gente. Então pausa aí e tem. Pausou? Beleza, então a gente vai resolver isso daqui junto, em conjunto, como é que a gente faria isso daqui. Então vamos lá. Criar duas variáveis, nota 1 vai ser igual a 8, nota 2 vai ser igual a 6, por exemplo, ok? E a presença vai ser igual a 80, ou seja, ele tirou 80% de presença, uma presença muito boa. E a média, vamos lá, vamos ler aqui, ó. Vamos calcular a média, usar relacionamento para verificar se o aluno foi aprovado ou não, vamos calcular a média. Como que a gente calcula a média desse cara aqui? Então, a gente vai ter uma expressão matemática, vai ser nota 1 mais nota 2, e a gente vai colocar dividido por 2, porque a gente tem que saber a média, né? Então, nota 1 mais 2 e vai dividir pela quantidade de variáveis que tem e a gente vai ter a média aqui. Vamos lá, vamos colocar um print. Média. Vou colocar até aqui, ó. Média, vírgula, média. Vamos executar. Aqui, ó. Média, 0,7. Perfeito, ok. Próximo passo. Usar operadores relacionais e lógicos para verificar se o aluno foi aprovado ou não. E como que a gente vai verificar? Se a média dele for maior ou igual a 7 e a presença for maior ou igual a 75%. Então, vamos colocar aqui, ó. Aprovado vai ser igual a média. Então, eu quero resolver esse quesito aqui. Então, ele vai precisar ser maior ou igual a 7. End, porque precisa ser, então é igual. End. Presença ser maior ou igual a 75.
E por fim, posso colocar aqui, aprovado. E vou colocar a variável aprovado. Vamos ver se esse cara foi aprovado ou não. Então vamos lá, média 0,7, aprovado, true. Por que aprovado foi true? Porque a média foi 0,7, então ele precisa ter menor ou igual, maior ou igual a esse cara aqui a 7, então ele passou, deu true, e a presença dele for maior ou igual a 75%. Vamos supor que a presença dele for 70%. Não foi, ele passou na média, mas a presença não foi boa. Ele não foi aprovado, ok? Então, beleza. Espero que você tenha entendido aqui como funciona essa parte dos operadores lógicos. É bem importante que você domine aqui isso daqui. Então, peço aqui que você faça. Se ficou qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários. A gente vai estar aqui para suprir isso daqui também. Peça se estiver gostando aqui dessa série de conteúdos, dá aquele like, comenta aqui, se inscreve no canal, acompanha a gente aí nas redes sociais, que a gente está sempre publicando esse tipo de conteúdo. Te vejo na próxima aula aí. Valeu!